Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos aí no canal Contaí. Hoje eu tô com uma lenda viva que foi um pouquinho difícil a gente conseguir sentar, né? Devido à agenda, foi um pouquinho puxado, mas agora nesse período aí de festas, a gente conseguiu finalmente entrevistar essa lenda viva aqui, que é o Antônio Perazelli, né? Cara, obrigado por aceitar o convite. Estou Ô, muito Alex, feliz de ter você aqui com a gente, poder obrigado. compartilhar um pouquinho da sua história aí com o nosso canal. E seja bem-vindo, cara. Obrigado. Lógico, tenho que esclarecer que como eu trabalho externamente, 90% do meu tempo eu estou na rua. Então coincidiu uma agenda com esse tempo todo externo. Se Finalmente. fosse no carro, nós podemos fazer muitas e muitas reuniões. Aliás, grande parte do meu trabalho é dirigindo por São Paulo. Na verdade, não é nem dirigindo, né? Parado no trânsito. Boa, São Paulo, né? É É assim que assim. funciona. Então, E o Antônio, ele tem uma história muito top, né? Uma pessoa que tem uma bagagem muito interessante aí para transmitir para nós. Então, Antônio, vou querer saber de tudo, cara. Tudo da sua história começar do começo. do empreendedorismo, mas eu quero começar do começo. Vamos lá. Antes da gente falar do empreendedorismo, eu queria ouvir um pouquinho de você, o Tá. Antônio Perazelli. Quem é esse cara? Cara, eu olho de vez em quando no espelho e falo assim, pô, quem é esse cara? Quero saber quem é esse Quem é esse cara. cara? Bom, eu sou o Antônio Perazelli, né, filho de italianos. Eu sou Palmeirense. palmeirense, só não pus a camisa para não Seus corintianos ficam bravos, né? ficar bravo. Então. Não, mas eu sou aquele torcedor. Eu tenho mais amigo corintiano que palmeirense, você quer A gente é saber? da paz, né? Nada faz. Bom, gente, eu comecei a minha vida, eu nasci na fazenda. Eu nasci na zona rural, na região de Igaraçu do Tietê. Eu só estou reforçando, porque ninguém conhece, mas fica ali próximo de Jaú, Barra Bonita, Bauru, à beira do Rio Tietê, né? Morando em fazenda. Eu morei em fazenda até os 14 para 15 anos. E por ser o filho mais velho, o homem mais velho, nós somos em 8 irmãos, dos quais 5 mulheres, e eu era o assessor direto do meu pai, Uma responsabilidade, além né? do trabalho na roça, assessor direto da dona Mariquinha, minha mãe. Tem que citar que faleceu com 92 para 93 Uau. anos, uma santa. E eu era o Toninho da dona Mariquinha que fazia tudo. Hum, Tinha que, se eu citar alguma coisa que hoje a maioria não faz, mas quem que tinha matar um frango para o almoço de domingo? Toninho, ó, vai lá. escolhe um. Torce o Eu, pescoço. eu tinha que correr atrás desse cara, tá certo? E eu comecei a aprender aí, se você correr atrás de 2 frangos, você não pega nenhum. Uau. Então, Interessante aí, ó. primeira coisa, com 10, 11 anos, eu já entendi o seguinte: você tinha que mirar em um, Primeiro código aqui do vídeo, hein? o código Nunca corre atrás de 2 frangos, corre atrás de um só, de que se um correr atrás só, dos dois, não pega. exatamente. É boa. Isso vale também para algumas experiências. Se você tiver um gato ou um cachorro que tem 3 donos, ele pode morrer de fome, porque cada um acha que tratou Segundo que o código, outro, gostei. que o outro tratou. Então era o seguinte, dona Mariquinha, todo dia eu cuidava desses animais todos, pato, galinha, cabrita, porcos, etc. Uma horta. Você morava na fazenda e tudo vinha da sua produção. A única coisa que vinha de fora era a farinha para Uhum. fazer o pão. Eu que amassava esse pão, que fazia, fazia a massa com a mãe, acendia o forno e por aí afora. E estudava de manhã, fazia tudo isso. A partir dos 12 anos já estava trabalhando na roça. E eu aprendi alguma coisa ali que eu levo para o resto da vida. E você não aprendeu porque foi a professora que te ensinou. Não. Você, morando na zona rural, você planta milho, café, arroz,
feijão e por aí afora. E a natureza, ela sabe, aos milhões de anos, o feijão vai demorar 8 meses para ficar no ponto de colher. Não tem como você querer colher com 4 e se esperar para colher depois de 1 ano, ele vai apodrecer. Então, Tudo no seu tempo. você aprendia ao seu tempo que nada você podia alterar esse tempo. Então, trabalhar o tempo, você começa morando na fazenda, morando na zona rural, que ele é tão importante que... Por que eu estou citando isso? Vamos trazer, eu estou falando isso em 1960, mais ou menos, 60, 62, 63. Esqueci de dizer que eu já bati o 7-3, mas com um corpinho de Jogando vôlei, tá? 7-1, jogando vôlei 2 vezes por semana, subindo o prédio aqui todo dia. 24 andares subindo. 24 andares. Vou contar os segredos dele aqui. Não, pode ir contando. O cara é uma máquina. Não, e você, Alex, me orientou aproximadamente 6, 7, 8 anos atrás a fortalecer o joelho utilizando uma perna só, ficando numa perna só. Que é a propriocepção. Propriocepção. Para muitos não sabem, talvez você não saiba, eu sou professor de educação física há 15 anos e o Antônio é meu amigo já há muitos anos, né? Uhum. E numa situação a gente teve essa conversa e eu orientei a fazer alguns exercícios, na época você estava com o joelho dolorido, né? Com o joelho, não, precisando pôr uma prótese. É verdade. E subir escada, fazendo esse exercício de ficar numa perna só, fortalecimento. Uhum. Andando de bike, jogando vôlei, eu não coloquei a prótese e isso já vão por volta de 10, 12 anos. E naquela época, até hoje isso acontece, muitos médicos, eles falam para algumas pessoas fazerem cirurgias que, na minha visão como educador físico, não tem necessidade. Claro que eu não sou médico, mas vários dos meus clientes que já teve essa orientação de fazer cirurgia, fez alguns exercícios específicos e alguns já fizeram até fisioterapia, não teve necessidade de fazer cirurgia. Eu não estou falando que não é para fazer, mas na minha visão como educador físico, muitas vezes não tinha necessidade. Mas voltando aqui, Antônio... Só para completar, porque se o meu médico ortopedista ouvir, ele disse o seguinte, você pode não fazer cirurgia se você subir escada, andar de bike, fortalecer teu joelho. Foi quando você me ajudou. Ele falou, procura um fisioterapeuta, alguém da área. Então, diga-se de passagem que ele disse, ou faz, e eu, como sempre fui ferrenho se disser para mim que descer escada proibido. Isso, no meu caso. Exatamente, aumenta a intensidade. Só para fechar. Então, fechando esse assunto lá da área rural, eu aprendi com a natureza, aprendi que, como família italiana, ela dependia dos filhos, da família a ser estruturada, mas também fomos vítima, lá por volta de 64, 64, 65, com a mudança política no Brasil, não vamos entrar nela agora, fez com que todas as pessoas que residiam nas fazendas fossem migradas para a cidade. Então criou-se aí o boia fria. Foi quase obrigado a sair da fazenda e migrar para a cidade, mas em busca de emprego. Não necessariamente. Não, porque se tornou uma monocultura de cana-de-açúcar. Já tinha aí algum pensamento de pró-álcool, coisa assim, mas toda a fazenda, 1/3 dela era usado pelos colonos, que eram chamados. Esse 1/3 virou também a área produtiva. E aconteceu com a família de vocês de seguir para a cidade. De seguir para a cidade. Uma cidade muito pequena. E aí nós tínhamos que comprar a maioria das coisas, porque morar na cidade não tinha a opção de produção. O recurso não era tão... E eu só tinha na região ou trabalhar no corte da cana, e só tinha essa monocultura. Que era um serviço braçal absurdo. Serviço braçal absurdo. Eu tenho algumas boas cicatrizes que eu participei desse projeto, cortei
cortei dedo, tendões, etc. Mas em seguida eu fui para uma outra área, por ser à beira do rio Tietê, a cidade de Igaraçu era um grande produtor de telha, de cerâmica. Uhum. Então eu fiquei 2 anos do mais ou menos 15 anos até o final dos 17 para 18 anos, trabalhando em cerâmica de telha. Foi aí que mudamos um pouquinho a história, porque eu cheguei para a família e disse, olha, com o que a gente ganha aqui, vamos estar Não é o suficiente. andando numa esteira. Não tinha esteira naquela época, mas eu vou estar sem sair do lugar. Entendi. Então, se vocês concordarem, eu vou partir para São Paulo. Eu sempre fui de tomar iniciativa, eu sempre me achei criativo, porque enquanto se faz um carrinho de rolimã hoje, ou em tempos atrás, eu fazia com madeira. A bicicleta quebrava um freio, eu colocava um freio, uma madeira para frear. Será que foi aí que surgiu o jeitinho brasileiro? Porque a gente ouviu o Antônio falando assim, né? O problema ele acontecia, você não tinha recurso, mas você resolvia. Resolvia. Com o que você tinha na mão. E só tinha aquilo. Hoje é claro que está mais fácil, mas você andava de carrinho de rolemã e de roda de madeira. Roda de madeira. Olha isso. Eu só tinha um alicate, uma chave de fenda e um serrote e fazia acontecer. um facão. E fazia acontecer. Quebrava a testa, etc, tal, mas eu nunca deixei de fazer. E isso, eu acredito que vai te dando, vai aumentando sua bagagem, né? Vai aumentando recurso, né? E vai treinando sua mente para quando observar um problema, você achar meios de resolver isso. Exato. No empreendedorismo mesmo, né? Exatamente. Então essa bagagem que você teve lá atrás, com certeza ela te trouxe algum benefício futuro também, né? Não, com certeza. Com certeza, hoje você detecta uma criança com TDAH, com hiperatividade, etc. Com certeza eu era um desses caras lá, mas, gente... ninguém falava disso. Nem médico tinha, viu? A primeira vez que eu fui no médico eu já tinha 16 anos. Então, você tinha na família a mãe como enfermeira, como curandeira, como resolver todos os problemas. Todos os 8 irmãos nasceram dentro de casa. Era super heroína, né, cara? Heroína. Não tem outra palavra, cara. Era heroína, ponto. E aí, daí foi essa decisão, lógico que tem muita coisa ainda por dizer, mas... E aí você chegou em São Paulo, foi trabalhar em uma fábrica de telhas? Não. Eu cheguei em Igaraçu do Tietê, em Igaraçu. Da fazenda que eu morava. Eu mudei para a grande cidade chamada Igaraçu do Tietê, que tinha por volta de... Já estava com quase 3.000 habitantes. Quando eu saí da cidade, com mais outros tantos que fizeram isso na época, a cidade diminuiu o número de habitantes. Pra você ter uma ideia. Bom, mas eu cheguei em São Paulo apenas com o canudo do colegial. Do colegial. E o que eu fui fazer em São Paulo? Apenas com uma muda de roupa, como dizia minha mãe, eu fui trabalhar de office boy, auxiliar de escritório. Pensa bem, comecei lá na roça. Para mim isso era alguma coisa de grande evolução. Sim. E queria dizer uma coisa que as pessoas podem não acreditar. O prédio maior que eu conhecia quando eu cheguei em São Paulo era ou a igreja da cidade ou um sobrado que tinha 2 andares. Caramba. Nunca tinha visto um prédio. Ou seja, era muita novidade ali naquele momento. Eu fiquei mais ou menos um mês subindo no edifício Itália, no edifício do Banespa, de elevador, para conhecer a cidade, entender o que era... A dimensão que era sair... Era uma coisa... Eu fiquei vislumbrado. Mas, 15 dias depois, eu já estava trabalhando de office boy, auxiliar de escritório. Aí despertou, nesse primeiro ano, conhecer a cidade, mas me despertou a intenção, o interesse de fazer contabilidade. Foi aí que eu fiz o colegial técnico em contabilidade. Melhorou no meu trabalho. Eu percebi que estudar era para ser mantido de forma eterna, se possível,
até enquanto você viver, está estudando, mas eu fui para a área contábil, isso me deu uma bagagem maior, eu evoluí e cheguei a nível de supervisão, de Uau. escritório, etc. Sabe uma coisa que eu estou observando aqui agora? O Antônio, ele mostra para a gente que a zona de conforto, ela existe, mas ele não ficou na zona de conforto, porque imagina uma pessoa que saiu de onde saiu, né, para matar galinha para poder comer. Aí o cara vai para uma cidade pequena e mesmo assim ele não se sente confortável lá, ou melhor, poderia estar confortável, mas ele não acomodou. Não acomodou, essa é a palavra. E foi na raça para São Paulo, né? Ficou impressionado com aquela cidade gigantesca, arrumou um trabalho, né? E mesmo assim foi fazer um curso, não se acomodou novamente e depois já estava numa posição na empresa em um nível mais alto. Pô, Exatamente. Parabéns, cara. Tem um fato pitoresco que eu terminei o técnico de contabilidade e eu já estava envolvido com a área de departamento pessoal, recursos humanos. Não são os mesmos nomes que os títulos de hoje. E alguém chega para mim e diz o seguinte: cara, você tem uma facilidade para contratar pessoas. Era uma imobiliária chamada Gilberto Nascimento, uma das maiores de São Paulo. Então eu contratava zeladores de prédio, faxineiro, eletricista, etc. Tal. Responsabilidade. E eu tinha uma assertividade muito grande. Aí o cara que era meu chefe falou: por que você não faz psicologia? Eu falei assim: que porra é essa, né? Até então, cara, para você sair do caipira da fazenda e chegar em São Paulo, foram tempos, foram anos. E foi logo para psicologia. E psicologia, para quem estava nessa área mais de seleção, de contratação, foi assim uma chamada para um despertar para mim, porque imagina o seguinte: você ser um técnico de contabilidade, trabalhando em escritório, tendo que ajudar a família que está lá no interior e entrar numa faculdade privada. E eu consegui, de 3.000 candidatos, eu fui o 171º, nunca vou esquecer, porque Caramba. eu consegui. Chutei pra caramba, mas passei. Bom, moral da história, mas esta faculdade... Aí fez a psicologia. Exatamente. Permaneci na faculdade. Quando eu estava aí por volta do segundo, terceiro semestre, eu saí da área de recursos humanos e fui convidado para ser propagandista de um laboratório, para ser propagandista vendedor na indústria farmacêutica. Essa indústria viu alguma coisa em você que falou: quero você na minha equipe. Não, o gerente que me conhecia falou: cara, você pode ser porque você consegue passar credibilidade. Um propagandista, depois, mais tarde, eu cheguei a ter cargo de gerente nacional de vendas, gerente regional de vendas, e percebi o seguinte, que estar paralelamente estudando sempre foi favorável, porque eu estava, de cada 100 caras que trabalhavam na indústria, quando eu entrei, eu fui o primeiro a estar numa faculdade, daqueles 100. Ou seja, estava numa vantagem. Eu vi que depois 20% percebeu e entrou numa faculdade. E eu já era supervisor. Olha só. Moral da história. Nesse momento, que eu já estou aí uns 5 anos em São Paulo, eu queria só citar que a faculdade de psicologia, por ser uma área humana, por exigir de você uma participação muito, muito ativa, muito trabalho em grupo, fez com que eu desse um salto daquele caipira lá do interior, inibido, etc. Mas a propaganda médica, que eu precisava chegar na presença do médico e vender um conceito sobre um produto. Foi te dando know-how. Isso me deu um know-how que me fez persistir na faculdade, porque eu podia ter parado a faculdade. Só para ter uma ideia,
5 a 6 anos depois, eu estava fazendo a faculdade de psicologia, trabalhando na indústria farmacêutica, casado e nascendo já a minha primeira filha em 74, a Adriana Perazelli, que esse ano faz 50 anos. Parabéns. 50 anos. Mais o Pedrão tá, daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Mais o Fábio Perazelli, que nasceu em 77. E eu não parei de estudar. Em 77, a minha turma da faculdade se formou. Eu, como tinha 3 estágios para fazer, 300 horas de cada estágio, demorei 3 semestres para conquistar meu diploma. Por quê? Trabalhava, cuidava, e ainda nesse período faleceu um sogro, e eu precisei ajudar com com a esposa, na época, hoje ex, mas com a esposa, e com um filho dele, um cunhado, que tinha uma idade ainda que era novinho ainda. Bem novinho. Ou seja, a responsabilidade aumentou. Então, absurdo. Caiu no seu colo. Caiu no meu colo. E eu continuei todo sábado fazendo estágio durante 6 meses, no outro 6 meses mais estágio, e mais estágio peguei. Ou seja, não concluí a faculdade. Fácil nunca vai ser. Não é. Mas isso vai te acrescentando bagagem. Que vai te trazer algum tipo de benefício no futuro. Cara, e disposição. Botar a bunda no sofá não te leva a lugar nenhum. Fica aí a dica. Não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Então, eu não fico parado, mas é lógico, é um estilo de vida, é uma forma de viver. E eu, nesse período de indústria farmacêutica, que começou em por volta de 74, quando nasceu minha filha, 75, eu fui até 92, atingi o cargo de gerente regional de venda de uma das maiores multinacionais farmacêuticas. Olha só que upgrade absurdo, mundial. Né? O presidente falou: você não vai sair da empresa porque você vai ser o futuro diretor. E, mesmo assim, a minha veia, meu sangue corria ao empreendedorismo. Então, peraí, deixa eu só fazer um adendo. Então, você pediu para sair da equipe e o presidente falou: não, você não vai sair. Não vai sair. Ou seja, você era tão precioso para a empresa que o presidente não queria deixar você sair, e mesmo assim você falou: eu vou porque eu quero empreender. Eu vou porque o meu projeto já está pronto há 2 anos, e na minha cabeça ele já está há 10. Olha isso. Olha a coragem que esse cara teve. Então, cara... Ele estava com um trabalho, né? E eu não comentei aí um pouco, assim que eu terminei a faculdade de psicologia, que foi beirando já os anos 80, foi em 79, final de 79, eu fiz mais de 20, 30 cursos dentro da indústria farmacêutica, incluindo até nos Estados Unidos, curso na área de produtos oncológicos, que eu segui adiante com essa linha produto para câncer, mas fiz pós-graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing, um ano depois que eu terminei a faculdade. Por quê? Faculdade de Psicologia me ajudou a desenvolver pessoas e pessoas ao longo dessa carreira. Eu trabalhei em 5 indústrias farmacêuticas, e o marketing, a propaganda e marketing, me levou para a área também de propaganda e marketing. Quando eu cheguei ali, em 92, eu falei: caramba, de vendas, de marketing e de atividade dentro da indústria, eu atingi um certo... Eu estava me sentindo ali com o copo mais cheio, e com um projeto, e percebendo que o mercado estava... dando oportunidade. Nossa, de bandeja. Eu vou contar muito rápido. Tinha um distribuidor único que vendia no mercado hospitalar, e eu tinha uma linha de produtos farmacêuticos para vender no mercado hospitalar, e eu, há 2 anos, tentando fazer com que ele entregasse no mesmo dia um pedido que eu precisava ter o produto para atender a demanda de um hospital. Aí vinha o cara que nunca tinha tirado a bunda da cadeira: mas
isso é impossível. Não vou entregar no mesmo dia. Estou falando em 92, não tinha motoboy, etc. Tal. Já estava começando. E eu já vim, então, com essa ideia, falei, não é possível. Olha o nicho de mercado Criei um nicho de mercado que você fala, eu vou querer eu explorar dominava. isso. Uhum. Aí vai mais uma dica. Se você tiver que evoluir como empreendedor e tem um ramo, tem um nicho de mercado que você domina, você tem muito mais chance dentro dele. Acho que eu achei mais um código aqui, hein? O Antônio estava com a mente treinada para observar a oportunidade. E você observou na falha, entre aspas, né, de uma pessoa que não queria entregar no mesmo dia, você encontrou uma oportunidade ali. Você aprende no marketing o seguinte, que todo problema pode ser uma oportunidade, pode não ser para você. Uhum. Mas se há um problema, há chance de ter uma oportunidade. Poxa, o hospital tem um problema até hoje, eu trabalho com o mercado hospitalar, já vai há 45 anos, desde 74, já está beirando 74, 75. Então, você imagina o seguinte, você tem uma empresa do outro lado que, para quem conhece, é muito característico entender, é muito perceptível, né? É uma das empresas mais complexas que você pode imaginar. Se você estiver dentro dessa instituição, e eu fui conhecer a fundo como funciona. Você tem num hospital um grande hotel, então você tem que ter toda uma estrutura para atender uma demanda. Você tem um tremendo restaurante de fornecer 3, 4, 5, 6 mil refeições por dia. Uau. Você tem uma grande lavanderia que você tem que lavar todo. Agora você tem muito material descartável, mas você tem que lavar, você tem que substituir esse material todo dia. Olha a logística você tem uma disso, manutenção elétrica, hidráulica, de caldeiras. Até a temperatura do ambiente, né? A temperatura do ambiente. Hoje, a área de tecnologia, muitos hospitais tiveram que fazer grandes obras para atender a demanda de todo cabeamentos para você. Hoje, o hospital, tem muitos hospitais que só fez a reforma por essa razão. Então, um comprador de hospital tem de 15 mil a 30 mil itens para comprar dioturnamente. Nossa. Então, o que acontece? Se você tem um produto que atende uma necessidade dele e você não deixa faltar, ele vai sempre te receber com um sorriso no rosto. E eu acho que, desculpa te cortar, eu acho que toda empresa que tem um fornecedor que confia em você e que você jamais vai deixar ele na mão, porque você está comprometido em entregar, eu acho que isso cria um ambiente que vai te favorecer até ele mesmo te recomendar para outros, né? Para outros. Ou se essa mesma empresa crescer, te leva junto. Exatamente. Ou seja, a responsabilidade de você ter um produto e entregar esse produto da forma que você prometeu é muito importante para poder te alavancar junto com a empresa que você atende. Olha que top. Muito top. Nessa época, lá em 90 e poucos, eu assisti o nascimento de um computador, né? O parto de um computador. Eu sou da época, pessoal, que eu trabalhava na datilografia. E eu era bom na datilografia. Ganhei vários concursos de rapidez. Caramba. Aí veio a máquina elétrica, uma coisa já... Mas aí já era a minha secretária que usava. Eu já estava muito mais externamente. E a vida toda eu trabalhei externamente. Então, esse período de indústria foi um período de aprendizagem muito grande, mas você ser um profissional de uma área complexa, você treinar, eu passei um bom tempo treinando representantes